Vamos para mais um vídeo. Como sempre, continuamos estudando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os textos sagrados para nosso conhecimento. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos juntos continuando nesses estudos, levando a outros esses conhecimentos. Hoje eu quero falar num tema: Jesus, o segundo Adão. Então vamos tomar algum texto das Escrituras para a nossa base, para nós começarmos estudando esse tema, que é Jesus, o segundo Adão. E nós queremos ler algum texto no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15 e verso 14, ou verso 45 a 47 do capítulo 15, que diz assim: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, quando nós lemos texto como este, nos leva lá para a criação. Para conhecermos a criação, vimos que o primeiro Adão foi alma vivente. E o segundo Adão disse que o Senhor é do céu. Então, vimos que o primeiro Adão era terreno, era da terra. Mas o segundo Adão era do céu. Quando nós estamos lendo e analisando esses textos, nós estamos vivendo no primeiro Adão, que era terreno. E este Adão terreno trouxe algumas consequências, adquiriu por causa dele ser terreno, era da terra. Então, é o que o apóstolo está descrevendo. O primeiro homem é da terra, é terreno, mas o segundo, o Senhor, é do céu. Ele veio do céu. Agora, nós precisamos entender o que o apóstolo está descrevendo ainda no capítulo 15 e o verso 48 e 49. Vamos ler o que diz: Qual o terreno, tais são também os terrenos, o qual os celeste, tais também os celeste. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Veja que quando nós viemos a este mundo, nós trouxemos a imagem do homem terreno. Adão, no início, ele cometeu alguma coisa que não era a ele, ou não deveria ele ter feito. Ele cometeu alguns erros, cometeu desobediência. Então, dentro disto aqui, nós trouxemos a imagem do primeiro Adão. Foi o Adão corrompido, o Adão pecaminoso, o Adão que transgrediu os mandamentos de Deus. Então, dentro disto aí é que nós somos semelhantes a ele, o primeiro Adão.
Mas, quando ele disse que nós trouxemos a imagem do terreno, mas também nós vamos adquirir a imagem do celestial, porque o Senhor é do céu e ele desceu para desfazer aquele terreno e trazer outro celestial. É o segundo homem, que é Jesus, o Senhor veio do céu. Então, dentro desta situação, é que nós estamos entendendo que até na ressurreição ele mostra que o primeiro homem ele se corrompeu, tornou ele corrompido. Mas quando na ressurreição Jesus também tomou a primogenitura, ocupou o lugar da criação de Deus. Esta criação, o princípio da criação de Deus, foi a parte humana. Não foi a parte espiritual, porque esta parte humana tornou-se o homem caído. Tornando ele o homem caído, todos os outros demais que vieram na semelhança dele também tornou-se homens caídos. Quando nós vimos que o homem caído veio da semelhança do homem caído, então agora nós precisamos tomar a semelhança do homem que tirou esta parte que o homem não poderia vencer. Ele fez-se semelhante ao caído, mas no segundo Adão, nós olhamos que quando ele ensina ainda no próprio livro de 1 aos Coríntios 15, ele diz, olha, eu digo um segredo, um mistério, e se nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, a ressurreição é para haver uma transformação do homem pecaminoso para o homem restaurado. Ele disse que ele foi, na ressurreição, tornou-se um homem incorruptível. Quer dizer, aquele que se deteriorava, ele morria, ele se desfazia. Agora, na ressurreição, ele torna-se um homem espiritual, torna-se um homem imortal. Para isso é a eternidade. E a Bíblia nos afirma que um dia nós veremos o Senhor assim como Ele é. Então, nós, na natureza humana, nós nunca poderemos ver o Senhor. Mas o homem espiritual, ele pode se encontrar com outro espiritual que é o Senhor. E diz que assim nós estaremos para sempre com Ele. Então, na ressurreição é para desfazer o homem pecaminoso e tornar o homem santo pelo Senhor, o homem espiritual. Não é mais o carnal, não é mais o animal que está vivendo, mas o homem espiritual está vivendo com o outro espiritual, que é o Senhor, que é do céu. Aqui nós estamos vendo
que o primeiro Adão foi o homem caído. O segundo Adão, que é Cristo, é o Adão vivificante. Então aqui, assim como nós trouxemos a imagem do primeiro, agora também nós trouxemos a imagem do segundo, que é o segundo Adão espiritual. Aqui nós estamos vendo que quando Cristo veio, quando ele tomou a forma humana e ressuscitou, então a humana caída deixou de existir em Cristo, porque na ressurreição ele transformou o corpo corruptível para um corpo incorruptível, que é o que nós seremos semelhante na eternidade. Quando nós lemos o livro ainda de Romanos, capítulo 5, e verso 13 e 14, ele nos diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não, entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Então, veja aqui, o primeiro Adão era a figura daquele que havia de vir. Por isso, ele é o princípio da criação de Deus. Por quê? A natureza humana foi a primeira criação da humanidade que Deus criou. E em Cristo, então, estava ali a figura do primeiro Adão, que é o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo: grande é o mistério da piedade, isto é, Deus manifestado na carne. Então, por isto, o Senhor é do céu, porque a divindade manifestou na natureza humana, que é o Verbo manifestado na carne. Aqui, nós entendemos e conhecemos o porquê Deus se manifestou em carne, a divindade que criou a humanidade. Agora ele desfaz aquele tabernáculo perecível que morria, que se desfazia, e transforma num novo tabernáculo espiritual, tabernáculo eterno. Então, é o que o apóstolo está descrevendo sobre o homem segundo Cristo. Na sua ressurreição, ele ressuscitou com um novo tabernáculo. Tabernáculo, aquele que morria ficou para trás. E agora vamos viver na eternidade num tabernáculo imortal, que é o que fez o Senhor ressuscitando, deixando o primeiro tabernáculo, o princípio da criação de Deus. Agora tem um novo tabernáculo. Por isso é que o apóstolo está descrevendo que o primeiro Adão nós tornamos semelhante a ele. Então, tudo que acontecia no primeiro Adão, ele nos transferiu para nós. Agora o segundo Adão
tudo que ele viveu e andou, ele agora transfere também para nós na sua ressurreição. Aqui é o que entendemos sobre o que o apóstolo está descrevendo. Que Deus nos ajude a entender e vamos lutar para nós herdar também aquilo que o que é do céu quer nos transferir para nós e nós viver segundo aquele que veio do céu. Que Deus nos ajude. Eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando e conhecendo os textos ao qual os apóstolos deixaram para todo aquele que estuda a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.